Fala galera, James na área aqui para trazer a vocês mais um Engante, a parceria do Latinizados com o Futebol Além da Fronteira. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nos últimos dias e esse dia também de hoje, esse dia 30 de setembro de 2024. Vamos falar um pouco do que aconteceu, que é aquilo que acontece no Engante. A gente fala um pouco do que aconteceu, do nosso nicho, do Futebol Além da Fronteira e também Latinizados, que é um pouco mais abrangente em relação ao futebol do continente americano. Aqui no Futebol na Fronteira, se você chega agora, fique sabendo que a gente costuma falar de futebol argentino, paraguaio, mexicano e estadunidense. O Engante acontece no canal Futebol na Fronteira, mas tem essa parceria com o Latinizado. Dito isso, vamos para o nosso 39º programa do Engante, que vem acontecendo já há um tempo, toda segunda-feira você pode acompanhar o programa, e você que não acompanha de noite, geralmente acontece às 9 ou 10 da noite de segunda-feira, você pode acompanhar em outros dias da semana, porque fica salvo. Então, por isso que eu costumo dizer no início ou no final, meu boa noite, bom dia, boa tarde, porque depende da hora que você está acompanhando. Vamos lá, falar aqui sobre uma notícia recente dita pelo capitão do América, que se repercutiu, porque um capitão do clube como o América comentar após um título que para muita gente poderia ser importante, para ele foi um pouco diferente. Ele mantém uma ambição de que quer conquistar títulos, quer convencer em campo, algo que ele não sente que está realmente sendo o caso nesse momento da equipe. Então, eu vou trazer aqui para vocês a fonte dessa notícia, onde ele fala sobre essa atual fase e essa sensação de mal-estar, tristeza, de insatisfação, melhor dizendo, quanto ao desempenho do América. Ele diz aqui, abre aspas, se perdermos foi um fracasso, se não foi uma merda, ele diz aqui. Então, ele está reclamando sobre o momento que o clube passa, mesmo vencendo a Campeones Cup, que é a Copa Campeones, que é um título onde o América venceu recentemente, no último dia 25, e agora segue a sua caminhada na liguilha, né, no Campeonato Mexicano. O América venceu o Columbus Crew no dia 25, na última semana, na última quarta-feira, por um empate de 1-1, e penalidade foi 5-4 a favor do clube mexicano. Mas, apesar dessa conquista, o capitão continua insatisfeito, quer mais. Henry Martin deixou claro que ainda pode se fazer mais durante a temporada, e esse foi o recado. Então, um capitão insatisfeito torna todo um plantel ao redor dele algo parecido. A ideia é essa, né? Pela liderança que traz o Martin e também pelo papel que um capitão traz para o seu plantel. Então, notícia dada aqui sobre Henry Martin questionando esse momento, querendo não se iludir com uma conquista recente. Então, trazer aqui mais uma aspa dele falando aqui, uma aspa mais completa, você consegue acompanhar aqui do lado, que abre aspas aqui para o Henry Martin. O último jogo, se perdêssemos, seria um fracasso, mas vencemos e é uma Copa de merda, que não vale nada. Sabemos que é assim e o que estamos enfrentando. Olhamos para dentro e não para fora, fecha aspas para Henry Martin, questionando até a importância da Copa dos Campeões, que é essa ligação, essa união entre o futebol dos Estados Unidos e do estadunidense. Por um tempo tem essa competição e ele não se convenceu muito, não. Então, passando aqui para vocês esse momento que repercutiu. Notícia de hoje foi repercutida sobre essa última conquista do Clube América. E, passado isso, tem para vocês também, junto do América, uma outra situação, que é em relação ao brasileiro técnico, o DT do Clube América, o André Jardine, porque se de um lado o capitão tem questionado o momento da equipe e o que pode se fazer para melhorar, que pode melhorar, melhor dizendo, do outro tem uma lenda do América, historicamente muito conhecido, renomado do Clube América, Clube Mexicano, que está elogiando o trabalho do Jardine a longo prazo, no contexto do início até o momento, não em relação a esse momento, e sim desde que chegou. Ele considera o Jardine o melhor treinador da história, só isso, tá? Essa é a informação que tem a lenda
do clube mexicano. E realmente é uma aspas que, trazendo de uma outra pessoa, de uma lenda do clube, realmente isso traz uma significância ainda maior, porque convenhamos que você falar uma coisa, você ou eu falar, é um ponto. Agora, a pessoa que tem toda uma importância pelo clube, para dizer que uma outra pessoa traz esse valor por um clube tão grande como é o do México, o América, aí é complicado você não, ao menos considerar. Ao menos considerar é possível. Você pode não concordar, mas ao menos considerar. Não estou eu aqui dizendo que ele realmente é o maior, ou que ele é o melhor, enfim. No caso, melhor, né? O melhor pode ser, é diferente. Mas traz um valor a mais para o trabalho do Jardine fora do Brasil, no clube mexicano, como é o América, um dos maiores, mais tradicionais, assim, camisa conhecida mundialmente. O América está ali entre esses clubes. E traz aqui Adrian Chaves, goleiro do Águilas, na época, dizendo que o Jardine realmente tem um trabalho louvável no América, e isso só engrandece o técnico brasileiro, com certeza, independente da fase que viva, independente que, por exemplo, o capitão disse agora há pouco, recentemente, o Martim, sobre o que ele pensa dessa atual fase do América. Então, abre aspas aqui para o Chaves, que disse em entrevista à ESPN. Lembre-se que a estatística é que quem ganha mais títulos é quem tem que ser o melhor treinador. E se neste momento o fez, é bem merecido. Porque desde que chegou ao Clube América, chegou com muitas expectativas. E olha, ele preencheu mais. Então, dizendo aqui o Martins, que realmente não só concorda, não só acredita que tem essa questão de ser o melhor pelos títulos, pelo que tem feito em ações e em resultados, como também coloca em relação ao seu elenco, o atual elenco do Jardine. Abre aspas aqui novamente para ele. Acho que muitos de nós, torcedores americanos, percebemos que ele é um treinador que deu ao clube o que queríamos, aquele DNA de cada jogador que há, porque há competição. Para mim, ele é o melhor banco da primeira divisão do campeonato. Então, fecha aspas para o Adrian Chaves, dizendo isso, o do Jardine, que já conquistou dois campeonatos pelo América, campeão de campeões, Superliga da Liga MX, e agora, recentemente, teve essa conquista da Copa dos Campeões. E aqui, detalhe, isso em 15 meses de trabalho, tá? Então, realmente, é algo para se chamar a atenção. O Jardine tem feito um bom trabalho, realmente, e ter esse reconhecimento de lendas traz muito mais importância para o trabalho a longo prazo, para a confiança também do técnico, por exemplo, que traz essa confiança, não só confiança, mas um valor para o torcedor, para quem acompanha o trabalho, até olhar com mais carinho, talvez aquele torcedor mais crítico, mais cético, mais questionador, e que não esteja gostando muito do que está acontecendo, que queira algo diferente, enfim, talvez ouvir de uma lenda possa mudar um pouco isso e até apoiar mais o trabalho do Jardine para que ele continue constante, siga em frente, firme com o seu trabalho vencedor, que tem sido até agora nesses últimos 15 meses. E passado isso, tem também a outra notícia no Cerro Porteño, que no Cerro Porteño aconteceu essa demissão do técnico Manolo Jiménez. Tá? Manolo Jiménez foi dispensado do Cerro Porteño, não desejam mais os trabalhos do técnico neste momento, e agora sai para uma nova etapa. Né? Depois da derrota para o 2 de maio, o Manolo Jiménez foi afastado, não faz parte mais do Ciclone. Então, essa informação de momento do futebol paraguaio para vocês, que teve a eliminação na Copa Libertadores, também teve na Sul-Americana, enfim, e essa última derrota também foi a gota d'água. Então, uma sequência de derrotas, uma sequência de resultados indesejados, inesperados, insatisfatórios, levaram ao clube a entender que não faz mais parte dos planos
a longo prazo o Manolo Jiménez. Então, essa notícia foi dada hoje, já repercutida hoje. Então, entrego a você essa informação para reforçar. Caso você não tenha acompanhado os portais, os noticiários, fica aqui então essa informação de que Manolo Jiménez não é mais técnico do Cerro Porteño, ok? Então, tem também para vocês aqui uma notícia sobre a conquista do Los Angeles FC, primeira conquista do Los Angeles FC da US Open Cup, porque, vamos lembrar, é uma franquia recente, não tem nem 10 anos, mas já vem conquistando alguns títulos importantes e passado já tem recebido alguns atletas de grande nome, de renome mundial e possui no seu atual elenco também atletas desse calibre, como o Giroud, como o Lloris, enfim. Recentemente teve o Bale, enfim, tem o Vela atualmente, voltou o Vela, né? A gente falou no último programa, semana passada. E ele venceu, junto com o LAFC, essa primeira taça da US Open Cup, que é como a Copa do Brasil, tá? É basicamente a Copa do Brasil, ou uma Copa do Rei, ou uma Copa da Inglaterra, enfim, é uma Copa do país. E aí tem essa também, que dá desde 1914, esse torneio é um dos mais antigos do mundo, e acontece de forma tradicional nos Estados Unidos, e vencê-la não é fácil. Então a LAFC conquistar, dá um valor a mais para a franquia, para o trabalho que tem sido feito pelos gestores e também pela dar essa moral para o torcedor, que cada vez mais se sente engajado, se sente apoiado e tendo um investimento na sua cidade, porque é bom lembrar, a franquia como um todo, ela também pensa na cidade, pensa na comunidade. Então, isso tudo só amplia o horizonte para a franquia a longo prazo, em competições, em contratações, em patrocínios, em investimento na comunidade que atua, enfim. Então, tudo isso traz bons pensamentos, bons planejamentos para longo prazo, porque é isso, a franquia não para, os clubes não param nos Estados Unidos, estão sempre pensando em vender, em produzir e em performar. Então aqui essa conquista que ainda valeu com o gol do Giroud, tá? Então o Giroud participando também, teve um gol dele, e essa que marca a sua primeira conquista como uma equipe que se torna popular, vai se tornando cada vez mais popular no futebol dos Estados Unidos. Também tem uma fase não tão boa nos últimos tempos, retornou com o Vela para buscar mais títulos, já conquistou um, né? Então agora é seguir nessa batida para tentar buscar outros títulos e construir uma história cada vez mais vitoriosa, não só do LAFC, como também desse casamento que é o LAFC com o Carlos Vela, o eterno camisa 10, capitão mexicano que está sempre envolvido com o torcedor já tem muito carinho por ele, e agora tem essa, talvez last dance, vamos colocar assim, que é uma boa possibilidade de, ao término do contrato, ou mesmo que tenha uma renovação, ele não continue por muito tempo na franquia, talvez se aposente, enfim, aí é uma questão para ele realmente colocar na mesa, mas é algo que se pode comentar a curto e médio prazo. Então, placar 3-1 do LAFC contra o Sporting Kansas City, 2 gols de Omar e também um gol do Giroud aos 53 minutos, gol importantíssimo para dar essa moral de começar a partida, porque foi o primeiro gol da partida. Logo depois teve um empate com o Eric Tome aos 60 minutos, e aí veio o Omar marcando o gol aos 102 minutos, e também teve o Kei Kamara marcando para fechar esse placar e, enfim, conquistar o título tão desejado, tão almejado há um bom tempo, porque é isso, o LAFC entrou no circuito, entrou no futebol, na MLS, no futebol de modo geral, nos campeonatos, para ganhar, tem investido bastante, e a chegada de Giroud, de Lloris, é um grande exemplo disso. Então fica aí esse reforço de que o trabalho devolve, e o LAFC tem recebido esse retorno, tem recebido esse plantio,
tem colhido, melhor dizendo, né, todo esse trabalho que vem acontecendo em menos de 10 anos. É bom lembrar isso, algo realmente incrível que o LAFC, o Los Angeles FC, vem realizando e mostrando às outras equipes, outras franquias, não só da MLS, como do mundo de modo geral, do que como é possível você conquistar títulos, não necessariamente em tão longo prazo, pode ser em menos, depende da sua organização, do seu planejamento, da união da equipe, depende de todo um conjunto para que aquela obra se torne cada vez mais consolidada e mais frequente naquilo que você deseja, como é o caso das competições e torneios que o LAFC disputa e alguns já conquista, né? Agora sim, finalizando nessa parte aqui, nesse programa do Engante, esse 39º Engante, passar para vocês que após a demissão do Diego Martínez, o Boca contatou o Vasco Arruabarrena. Tá? O Tafarel não está aqui, e aí me complica, Tafarel, que como ele que é o falante em espanhol, eu sou mais do inglês, acaba que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de pronunciar alguma coisa em espanhol. Mas tentei, está certo? Tafarel vai me dizer depois. Vasco Arruabarrena, tá? Então, notícia aqui sobre esse contato dos chineses que está acontecendo, tá? E trago a fonte para você aqui de que isso está acontecendo, para não falar que, falou e não provou. Aqui a gente mostra, tá? Então tá aí, TYC Sports falando sobre este contato, tá? Tá acontecendo. Então, tá aqui para vocês. A direção dos chineses não perdeu tempo após a partida com o Belgrano e rapidamente convocou o técnico que já tinha passagem pela instituição. O principal problema, ele está dirigindo na Arábia Saudita. Então, esse contato existe. Então, é aguardar novidade sobre o que pode acontecer. E dentro disso, também tem outros nomes aqui, tá? Guilherme Barros Esqueloto e Fernando Gago podem ser candidatos para a nova vaga, né, de técnico do Boca, a vaga deixada pelo Diego Martínez, mas o Arruabarrena, ele realmente está sendo um dos grandes cotados para esse posto. Então, aguardemos, né? Vamos aguardar novidades sobre quem será o escolhido para esse cargo cada vez mais difícil. Nos últimos tempos tem sido bem difícil comandar o Boca em alguns períodos nesses últimos anos. Então, tá aí um grande desafio para quem vai assumir e como vai se comportar a partir daí. Porque já passamos no último programa críticas dos presidentes da Argentina em relação à gestão do Riquelme, como o mandatário hoje do Boca. Então, presidente, o Milei já falando sobre isso, e o ex-presidente da Argentina também comentando sobre essa má fase, essa má gestão, segundo eles, do Riquelme. Então, isso acontece, isso respinga até para o comando técnico, que o próximo comandante, o próximo técnico do Boca, certamente vai ter questões, vai ter cobranças, e isso vai ser respondido, tem que ser respondido em campo, com resultados, com conquistas, porque é um clube gigante como o Boca, a gente sabe, eles sabem, e a pessoa que vai comandar o Boca sabe que a pressão ela vai acontecer desde o primeiro momento, talvez tenha um apoio, pode ter um apoio, mas se a longo prazo isso não se reverberar em resultados positivos, em vitórias, em conquistas, isso vai voltar a ser rotina, a pressão vai voltar ao que estava, ou até pior, enfim. É uma equipe, é uma torcida apaixonada, é um clube inflamado, de uma cultura muito forte, muito enraizada. Então, realmente, para comandar o Boca, tem que ter esses resultados e aguardar os novos horizontes. E quem vai ser o novo técnico, estaremos informando para vocês aqui no Engante ou em uma outra situação, num corte, enfim, em algum momento, seja do Latinizado, do Futebol na Fronteira, do Engante, podemos estar falando sobre isso em breve, ok? Então, passadas essas informações, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, o meu boa noite, o meu bom dia, boa tarde para você que vai assistir, independente do horário, né? Então,
Para você que chegou agora, não conhece o Engante, não conhece o Futebol na Fronteira, não conhece o Latinizados, tem a descrição aqui abaixo, as contas do Latinizados, as contas do Futebol na Fronteira e o Engante, como eu falei no início. Ele acontece toda segunda-feira, geralmente 9 da noite ou 10 da noite, depende do momento, mas a gente está sempre avisando nas redes sociais do Futebol na Fronteira, do Latinizados, nos stories também. Tem o link também para você acompanhar ao vivo o programa às segundas-feiras. Então, fica aqui esse reforço, tá? Você que chegou, gostou, considere se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e sugerir também outros conteúdos, pautas ou até outra coisa que você não viu aqui ainda e você gostaria de ver, porque faz parte do nicho que você está acompanhando aqui. Fique à vontade, sinta-se à vontade, a casa é sua para a gente comentar, compartilhar e resenhar também, porque a gente gosta disso. Falar de futebol é muito bom. E você que sente falta de acompanhar futebol como esse, desse do continente, com mais destaque, com mais vontade de trazer aquele detalhe que você não costuma ver em outros lugares, aqui você pode ver. E se você não viu algo que você queira ver ainda, deixa um comentário, a gente vai estar te atendendo e procurando te entregar esse conteúdo. Beleza? Muito obrigado, até a próxima e nos vemos na próxima. Talvez no Engante, talvez no outro corte, enfim, nos vemos na próxima. Valeu.